Olá pessoal, eu sou Sueli Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos agora na nossa 7ª videoaula sobre a série de vídeos de lógica básica em Scratch. E hoje vamos ver uma estrutura no Scratch que se chama Repita Até. Essa estrutura, sendo considerada dentro de algoritmos, nós podemos considerá-la, com relação ao português estrutural, como sendo a estrutura para, de, até. Padrão dos outros vídeos, vocês já perceberam que eu sempre começo com um programa já pré-pronto, como este mostrado aqui na tela, onde vamos primeiro realizar a leitura dos conceitos da apostila e depois retornar ao Scratch para terminar este projeto, ok? Então, indo até a nossa apostila, nós vamos estudar esta estrutura aqui, para, de, até. A finalidade dela, o que é? Ele pede para que, a partir de uma variável, de um início, ela ir de um início até um final. E a partir desses valores, fazer determinada função. Ok? Antes de entrarmos na leitura, só lembrando que a apostila que estamos seguindo até o presente vídeo, a partir do próximo vídeo não será mais esta. Até o presente vídeo é esta apostila, que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em apoio do Governo do Estado do Ceará e do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica. Esta apostila foi destinada ao projeto E-Jovem e utiliza lógica de programação para, utiliza o Scratch para ensinar a lógica de programação. Certo? Então, retornando aqui a nossa apostila, nós temos essa estrutura aqui, que é para, de, até. Os laços contados são úteis quando se conhece previamente o número de vezes que se deseja executar determinados comandos. Então, esse tipo de laço nada mais é que uma estrutura dotada de mecanismos para contar o número de vezes que o corpo do laço, ou seja, o bloco de comandos, é executado. A sintaxe usada em pseudocódigo para laços contados é mostrada a seguir. Então, vamos entender primeiro o que está transmitindo. Ele quer dizer o seguinte, que um pouco diferente da estrutura enquanto, dessa vez nós temos uma variável em que eu vou determinar início e fim dela dentro de um laço. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter essa estrutura, deixa eu só abrir novamente o bloco de notas, onde essa estrutura vai ser o seguinte: eu vou ter para, então, por exemplo, para a minha variável contador, eu vou dar a ela um início de, por exemplo, 0 até 10, onde a partir disto, ela vai fazer o quê? Vai fazer os meus blocos de comandos, certo? Então, tem aqui os meus comandos e aqui o fim para. Então, o que vai acontecer? Neste local aqui, onde ele fala var, é o nome da minha variável, contador. Em seguida, eu tenho de início, ou seja, qual o início de valor desta minha variável? Eu iniciei ela com 0. Depois até, que é da estrutura, e final, ou seja, até quanto vai esta variável contador, como mencionei no início de 0. Eu pedi para ela ir até 10. Então, essa seria a formação dessa minha estrutura. Eu vou ter a indicação da variável, indicação do número inicial e final da mesma, certo? E em seguida, aqui dentro, os meus comandos. Lembrando, pessoal, que no Scratch essa estrutura é um pouco diferente, porque como mostrado aqui, dá-se a entender que eu teria, na verdade, 3 espaços para esta variável, ok?
eu teria o contador, daí o D, 0 até 10. Então, daria contador um espaço, 0 valor início, que é o valor inicial, segundo espaço, e 10 valor final, que seria o terceiro espaço. Porém, como a gente sabe no Scratch, a gente tem um espaço só e depende da quantidade de blocos que encaixamos dentro deste único espaço para realizar essa estrutura. Porém, no Scratch, vamos ver justamente com esta variável aqui, a ideia da variável contador, porém, vamos abordar ela de uma maneira mais simples. Então, seguindo aqui a explicação, supondo que nosso para irá fazer um incremento na variável indicada, que aqui ele diz um incremento de 1 na variável que foi indicada, uma unidade até que seja atingido o valor final. Ou seja, exatamente o que a gente colocou aqui. Então, por exemplo, digamos que dentro desses comandos, ele vai pedir para incrementar mais 1, certo? Então, cada vez que esta instrução passar por dentro deste laço, vai incrementar mais 1 e vai ir aumentando a minha variável contador. Ok? Daí aqui abaixo, a questão do fluxograma não interessa para nós, ok? Nós não abordaremos aqui no Scratch. E aqui no final ele dá algumas considerações. Algumas observações interessantes a serem comentadas. A primeira questão é que o espaço de variável é necessariamente uma variável, uma vez que seu valor é alterado a cada iteração, ou seja, a cada laço, a cada volta do laço que é feita, a minha variável, onde eu indiquei aqui no local de var, vai ser mudada, o valor vai ser alterado. E os valores de início e fim podem ser consideradas constantes ou variáveis, ou seja, como a gente já viu no segundo vídeo dessa nossa série, constante é aquele valor fixo. Retornando ao Scratch, seria algo em que eu digito o valor, ok? Eu pressionei um valor fixo para aquilo. Ou então, variável, ou seja, aquilo que varia. Aquele número daquela variável pode mudar de valor. No segundo caso, variáveis, algumas linguagens de programação proíbem que seus valores sejam modificados durante a execução do laço. Ou seja, aqui é para casos mais específicos, ok? Pode haver situações que esta estrutura faz com que, aplicado nesses espaços de início e fim, uma variável, ele meio que proíbe que esses valores sejam modificados na execução do laço. Então, por exemplo, se eu indicar duas variáveis, uma em cada uma em início e uma em fim, uma delas vai ter que ser constante para o meu laço poder funcionar, ok? Que é justamente essa ideia que nós vamos fazer no Scratch. Eu vou ter de um lado o contador e de outro lado o nosso valor final, por exemplo, sendo o contador além da variável o nosso valor inicial, ok? Então, vindo aqui para o Scratch, vamos retornar aqui. Nosso programa ele terá o seguinte funcionamento. Qual que é a ideia desse projeto pré-pronto? Ao clicarmos na bandeira verde, o meu cachorrinho vai iniciar nesta posição XY de x menos 139 e y menos 74 e a nossa variável contador que está aqui na área da nossa animação inicia-se como 0. Em seguida, estes blocos estarão dentro da estrutura repita até, ok? E após o repita até, ou seja, após terminar essa estrutura, vai cair nessa outra estrutura aqui, onde ele vai repetir sempre esses passos. Quando ele entrar na estrutura repita até e for repetindo isso, o número de vezes específico, ele vai fazer com que o meu cachorrinho fique alternando de traje e movendo de 5 em 5 passos
dando a impressão de movimento para o meu personagem. E cada vez que ele fizer isso, a variável contador vai ser alterada por 1, ou seja, vai sofrer o incremento de 1. Depois que for realizado x vezes o processo do repita até, ele vai ficar só apenas nesta estrutura final, repetindo apenas esses códigos, onde o traje do meu cachorrinho vai ficar alternando entre o traje 3 e 2 e dando-me a impressão que o meu cachorro está latindo, ok? Nessa alternância de traje, além de emitir um som a cada meio segundo. Então é essa mais ou menos a ideia da nossa animação. Para isso, vamos vir aqui em categoria controle, e na categoria controle vamos arrastar o bloco que é quase um dos últimos blocos, chamado repita até. Vamos colocar aqui na lateral e vamos falar um pouco sobre ele. Pessoal, para vocês que assistiram a videoaula anterior, que é de número 6, vale ressaltar um item que é uma característica bem importante, que vocês, ao ter explicado a estrutura para de até, vocês podem não ter entendido a diferença entre a estrutura enquanto faça, que no Scratch é esta aqui, a estrutura sempre C, certo? Mas vale lembrar que essa grande diferença que nós podemos observar entre a estrutura sempre C e repita até, que é a estrutura repita até a desse vídeo com a do vídeo anterior, que é sempre C, é que estas estruturas, apesar de muito semelhantes neste começo, onde nestes espaços eu vou pôr a ideia de comparativo, para que entre, execute o que está dentro desses blocos, percebam a primeira diferença. Ambos não terminam da mesma forma, ou seja, repita até possui um encaixe aqui embaixo. Ou seja, depois que eu executo este processo, quando ele sai deste processo, ele pode executar algum outro código aqui embaixo, certo? Diferente do sempre C, que não me dá esta possibilidade. Perceba que a peça do sempre C é reta aqui no final, certo? Ou seja, eu não consigo grudar algum outro bloco embaixo dela para dar continuidade neste meu processo, na saída deste meu processo, ok? Diferente da repita até. Bom, eu vou excluir este sempre C aqui, botão direito apagar, e continuar com o repita até. E ao longo do vídeo eu vou mencionar para vocês as outras diferenças e características dessa estrutura. Bom, aqui no repita até, eu vou vir agora na categoria operadores, e em operadores eu vou trazer um bloco aqui, um operador relacional, para estar fazendo um comparativo aqui com a minha estrutura do repita até. Desta vez eu vou trazer este bloco aqui, que é o espaço 1 vai comparar se é maior com o que está neste espaço 2, ok? Então eu vou clicar e arrastar e trazer até o repita até. Em seguida, com estes dois espaços aqui, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui em categoria variáveis e vou arrastar a variável contador para dentro do primeiro espaço. Arrastei aqui para dentro do primeiro. E o segundo espaço, que está em branco, eu vou digitar um valor, que no caso será 10. Com isso, percebam o seguinte, pessoal. Nessa estrutura que fizemos aqui, do para, perceba que ele me indica que eu tenho que ter um valor inicial com um valor final. Então, dentro deste repita até, perceba que, ao indicar a variável contador, estes dois meio que se tornaram um só. Ou seja, eu falei que variável contador
vai iniciar em 0, porque 0 está aqui em cima, no começo do bloco, ok? Então, inicio como 0, onde variável contador vai repetir este processo até que contador seja maior que 10. Ou seja, variável contador é 0, não é maior que 10, então executa. Variável contador é 1, não é maior que 10, então executa. Aqui, pessoal, nesta ideia que estou comentando com vocês, já entra a segunda característica da estrutura repita até. Esta estrutura, diferente da estrutura do vídeo anterior, que é sempre C, ela sempre vai realizar este processo, ou seja, vai executar os blocos que estiverem dentro dela, quando o que estiver aqui for falso. Ou seja, por exemplo, na primeira passada, a primeira vez que foi realizado este bloco, variável contador é 0. 0 não é maior que 2, maior que 10. Se 0 não é maior que 10, ele vai fazer este processo, ele vai entrar neste bloco, ok? Então, aí está uma das grandes diferenças também entre a estrutura repita até e sempre C. Sempre C vai realizar esse processo sempre que o comparativo aqui der verdadeiro. Diferente do repita até, que ele vai fazer esse comparativo para entrar aqui nos comandos sempre que este comparativo der resultado falso, certo? Então, eu montei aqui a minha estrutura e este bloco que está aqui no meio, ó, que começa a partir deste bloco roxo aqui, mude para o traje 1. Eu vou pegar e vou arrastar para dentro do repita. Ou seja, o que aconteceu aqui agora? Este meu bloco do repita até vai executar todos estes blocos aqui dentro a partir do momento que ela iniciar a sua execução. Então, agora basta eu encaixar o bloco do repita até aqui em cima, junto com este superior, e vou encaixar este sempre no final do repita até. Ou seja, depois que ele sair do laço do repita até, ele vai grudar no bloco sempre e vai ficar só neste bloco, certo? Então, vamos agora executar a nossa animação para vocês entenderem o que vai acontecer nela. Eu vou até aumentar um pouquinho o volume, porque esta animação vai ser necessário volume. Então, vamos agora iniciar a nossa animação clicando aqui em iniciar comandos. Então, perceba que a partir do momento que o meu cachorrinho movimenta as patas, ele está incrementando valores no contador. Chegou a 10, chegou a 11. A partir do 11, o meu cachorrinho vai mudando de traje e latindo, como vocês estão ouvindo. Vou parar a animação e vou explicar para vocês o que ocorreu. Vocês perceberam que, à medida que o meu cachorrinho andou até o centro aqui da área da minha animação, a cada troca de traje que ele fez, ele incrementou um ponto, ele incrementou um número na variável contador. Entra aqui uma também grande característica e diferença entre a estrutura repita até e a estrutura sempre C. Que ocorre o quê? Ocorre que desta vez o nosso valor de contador chegou até 11 e não até 10, como foi indicado no vídeo anterior. Pessoal, para vocês entenderem bem o conceito do repita até, assistam o vídeo anterior, o vídeo 6 dessa série. Por que no vídeo anterior esta variável contador chegou até 10 e por causa dessa estrutura agora, o repita até, chegou até 11? Primeiro, eu tenho mudança de sinal, onde ele está avaliando que
Se o contador for maior que 10, ele vai executar isso, ok? E principalmente porque ele vai fazer o que for falso. Ele vai entrar nesses blocos aqui quando for falso. Então, o que acontece? Quando ele chega a comparar 10, quando o computador é 10 aqui, 10 não é maior que 10, certo? 10 não fica sendo maior que ele. Então, o que acontece? Como ele ainda continua falso, ele ainda executa mais uma vez essa estrutura, mesmo chegando até o 10, ok? E depois que ele passa por este bloco aqui, do mudar contador por 1, onde o contador neste momento aqui vai se tornar 11, aí sim ele vai sair dessa estrutura. Por quê? Porque aí o contador realmente vai ser maior que 10, 11 é maior que 10, ok? Então essa que foi a ideia. Ele vai trocando os trajes do meu personagem, fazendo ele andar até o centro da tela e sempre incrementando mais 1 aqui na variável contador. A hora que ele deu os 11 passos, aqui no caso o contador marcou 11, ele saiu fora dessa estrutura e ficou apenas nessa estrutura final, onde ele ia mexer nos trajes como se estivesse mexendo a boca e latindo, ok? Então eu vou executar de novo aqui a nossa animação para vocês entenderem o conceito aqui do repita até. Então, clico em iniciar comandos, começou em 0, 1, 2, 3, ó. Perceba que a cada troca de perna que ele dá, ele muda. 8, 9, 10, 11. A partir do 11, ele sai do repita até e meu cachorro fica latindo. Então, eu vou parar aqui a animação. Essa foi a nossa 7ª videoaula sobre a série de lógica básica em Scratch. Lembrem-se, pessoal, de qualquer dúvida, colocarem seus comentários nos vídeos, compartilharem os vídeos caso gostem da linguagem Scratch, das nossas videoaulas. Se precisarem, entrem em contato conosco para qualquer dúvida. E sempre assistam as videoaulas em sequência para vocês entenderem bem a ideia de cada estrutura e principalmente pratiquem, montem essas estruturas que nós montamos de exemplo para vocês em cada vídeo para explicar cada estrutura em específico, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até mais!